Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde também a quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes. Nesta terça-feira santa, celebramos a Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E vamos rezar por Maria Alda Arruda, José Silva, Maria do Carmo Silva, Maria Lubélia Silva. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, concedei-nos a graça de celebrar dignamente os mistérios da paixão do Senhor, para merecermos alcançar o seu perdão. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Terras de além-mar, escutai-me. Povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o ventre materno. Disse o meu nome desde o seio de minha mãe. Fez da minha boca uma espada afiada. Abrigou-me à sombra da sua mão. Tornou-me semelhante a uma seta aguda. Guardou-me na sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo Israel, por quem manifestarei a minha glória. E eu dizia: Cansei-me inutilmente. Em vão e por nada gastei as minhas forças. Mas o meu direito está no Senhor, e a minha recompensa está no meu Deus. E agora o Senhor falou-me. Ele que me formou desde o seio materno, para fazer de mim o seu servo, a fim de lhe restaurar as tribos de Jacobe e reconduzir os sobreviventes de Israel. Eu tenho merecimento diante do Senhor, e Deus é a minha força. Ele disse-me então: Não basta que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacobe e reconduzires os sobreviventes de Israel. Farei de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor.
palavras de vida eterna. Vós tendes palavras de vida eterna. Vós tendes palavras de vida eterna. Vós tendes palavras de vida eterna. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. Vós tendes palavras de vida eterna. Vós tendes palavras de vida eterna. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, estando Jesus à mesa com os discípulos, sentiu-se intimamente perturbado e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem falava. Um dos discípulos, o predileto de Jesus, estava à mesa, mesmo a seu lado. Simão Pedro fez-lhe sinal e disse: pergunta-lhe a quem se refere. Ele inclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou-lhe: quem é, Senhor? Jesus respondeu: é aquele a quem vou dar este bocado de pão molhado. E molhando o pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Naquele momento, depois de engolir o pão, Satanás entrou nele. Disse-lhe Jesus: o que tens a fazer, fala depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa compreendeu porque lhe disse tal coisa. Como Judas era quem tinha a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe tinha dito: vai comprar o que precisamos para a festa. Ou então, que desse alguma esmola aos pobres. Judas recebeu o bocado de pão e saiu imediatamente. Era noite. Depois de ele sair, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e glorificá-lo-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Haveis de procurar-me, e assim como disse aos judeus, também agora vos digo: não podeis ir para onde eu vou. Perguntou-lhe Simão Pedro: para onde vais, Senhor? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes tu seguir-me por agora. Seguir-me-ás depois. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que motivo não posso seguir-te agora? Eu darei a vida por ti. Disse-lhe Jesus: darás a vida por mim. Em verdade te digo, não cantará o galo sem que tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Nós, na semana passada, sexta-feira, no Evangelho de São João,
terminava o Evangelho a dizer que Jesus, depois de várias tentativas das autoridades dos fariseus quererem prender Jesus, não encontrando motivo para o prenderem, Jesus voltou a Jordão, ao lugar de onde tinha sido batizado, onde tinha recebido o Espírito Santo, para recomeçar a sua caminhada para Jerusalém, para cumprir a vontade do Pai. E ontem deu-se início, também o Evangelho de São João. Jesus foi visitar os amigos, Lázaro, Marta e Maria. E hoje, terça-feira, estamos num dia muito movimentado no Ministério Público de Jesus. É a última terça-feira que Jesus passou na terra, antes da sua morte e cruz. O dia começou cedo, com a saída de Jesus e seus discípulos de Betânia para Jerusalém, e terminou pela noite dentro, num jantar em Betânia, onde Maria unge Jesus para a sepultura. Jesus aponta ao traidor e delinea o conteúdo do novo mandamento, e de onde Judas sai possuído por Satanás para trair o seu mestre, entregando aos principais dos sacerdotes e capitães do templo. Portanto, estamos na terça-feira e Judas andou perdido 2 dias. Portanto, andou por lá, como nós às vezes na nossa vida andamos por lá. Infelizmente, Judas é uma peça na articulação dos chefes religiosos do templo e das sinagogas ao planearem a morte de Jesus. Toda a semana passada, os evangelhos, houve projetos para liquidar Jesus, mas nunca o conseguiram. E portanto, começaram a fazer a cabeça a Judas. Felizmente, porque tendo sido configurado ao ato da traição de Judas, Jesus anuncia a glorificação do Filho do Homem. Portanto, depois de anunciar a traição de Judas, Jesus anuncia a glorificação do Filho de Deus. O dia está cinzento, nublado, por causa das acusações e respostas dadas pelo Senhor às ardilosas questões dos fariseus, saduceus, herodianos, sobre a sua autoridade, a ressurreição dos mortos, tributo, grande mandamento. Fica também o discurso escatológico de Jesus, a profecia da destruição de Jerusalém, ensinos sobre a segunda vinda, condenação dos ímpios e o galardão dos que serão salvos. Até esta terça-feira da Semana Santa foi um dia terrivelmente desgastante e que só Jesus, o Senhor, podia concretizar. Ele foi fiel, concreto e objetivo, nada deixou por fazer. É a terça-feira santa. Jesus vislumbra já a sua futura trajetória, da qual, com a cruz às costas e com um sorriso, dirá: tudo está consumado. O evangelista João dirá várias vezes que se tratava de um ladrão, a respeito de Judas. Diz várias vezes o evangelista São João, até porque era um jovem, teria nesta altura cerca de 19 anos, era o mais novito. Logo, alguém de caráter duvidoso, de quem se pode esperar tudo. A traição seria apenas uma manifestação da personalidade má deste discípulo Judas. Os evangelhos em geral referem-se a Judas como alguém que vendeu a sua própria consciência ao aceitar entregar o mestre por um punhado de dinheiro. Se nós colocamos-nos diante da figura de Judas e temos que fazer algumas perguntas. Porquê é que Judas fez isto? Será que Judas entendeu o projeto de Jesus? Terá sido capaz de abrir mão dos esquemas messiânicos de Jesus?
Portanto, terá ele sido posto de parte aquilo que já tinha aderido ao projeto de Jesus Cristo, porque já andava há longo tempo com Jesus. Judas esperava tirar partido do reino a ser instaurado por Jesus. Teria-se Judas sentido iludido, porque estava à espera de um reino onde ocupasse um lugar de relevo, como nós vemos estas manobras todas políticas por todo o lado. Nós sabemos que, por exemplo, hoje a política não tem nada a ver com a verdade, tem com a manipulação da palavra, a capacidade de convencer, e nos nossos tempos cada vez está pior. O que é que Judas esperava? E a atitude nesta terça-feira para nós meditarmos o que é que Judas queria pode nos ajudar para nós sermos fiéis, como cristãos fiéis. Será que Judas se sentiu frustrado? O que é que aconteceu? E nesta terça-feira, na terça-feira da Semana Santa, na caminhada de Jesus para Jerusalém, porque Judas abandonou os discípulos e foi à frente. Foi ter com os sacerdotes, com as autoridades ao templo. Foi negociar. O que é que terá passado na mente e no coração de Judas? Uma coisa é certa. Judas, como muitos de nós, estava longe de perceber, de sintonizar com Jesus. Algo aconteceu parecido com São Pedro, que o Evangelho termina com Pedro: nós estamos aqui para defender. Vai bastar um galo para tu me negares 3 vezes. Mas Pedro reconsiderou. Pedro voltou atrás, arrependeu-se. A imagem de Pedro é sempre uma imagem de levar grandes raspanetes, grandes reprimendas de Jesus, ficar de cabeça baixa, mas recomeçar o caminho. E esta é a atitude do cristão. Agora, a atitude da vingança, a atitude da frustração e depois vingar, como fez Judas, isso já não é de cristão. E nós temos que, nesta quaresma, nesta Semana Santa, pensar o que é que aconteceu com Judas, que pode acontecer comigo. Hoje alguém dizia, um irmão que vive aqui nos Estados Unidos, dizia: o problema do nosso tempo, que eu também tenho falado algumas vezes no pensamento único, toda a gente pensar o mesmo, toda a gente dizer o mesmo. Dizia este irmão que vive aqui nos Estados Unidos que o problema é das pessoas, no nosso tempo, quando estamos a falar e emitir a nossa opinião, olhamos para todos os lados e vemos se o maior grupo de pessoas está em sintonia connosco. O grande problema do nosso tempo é nós andarmos à caça, tentar perceber qual é a opinião do maior grupo. E esta não é a pedagogia da Igreja. Esta não é a pedagogia de Jesus Cristo que nos ensinou. A pedagogia que Jesus Cristo nos ensinou é a verdade. Nós, mesmo que o grupo maior estejam toda uma multidão para um lado e eu sozinho, mas com a consciência tranquila que estou no caminho da verdade, é aí o meu lugar. E dizia este irmão, referindo-se àquilo que está a acontecer hoje no nosso mundo, que o problema do nosso mundo é este. Nós, quando falamos, quando emitimos a nossa opinião, olhamos a ver se podemos ser criticados, se a maioria se nós estamos do lado da maioria, como se o lado da maioria fosse o certo. Não é isso. O certo é o certo, o correto é o correto. Nós não temos que olhar para o lado. E Judas foi para o lado da maioria, e Jesus ficou sozinho. Jesus ficou abandonado, porque Judas teve medo de enfrentar a maioria, teve medo de enfrentar a opinião dos outros, teve medo de ser marginalizado. Olha aí o que se passa hoje com os padres.
Os padres. Todos os padres que não estiverem em sintonia com aquilo que a maioria pensa é marginalizado. Os bispos, o que é que se passou com o Bento XVI? Alguém de nós católicos tem dúvidas que o Bento XVI tem toda a razão? Haverá algum católico no mundo que se atreva a dizer Bento XVI, o Papa Bento XVI não tem razão? E condenado. E um exemplo de um Papa que foi assim excluído um bocadinho para o lado, porque o Papa Bento XVI nunca foi fiel à maioria, nunca esteve preocupado com o que pensam as multidões, foi sempre fiel à verdade. E a lição de Judas, porque é que Judas fez isto? Poderá ajudar-nos a refletir nesta terça-feira da Semana Santa. Porque é que Judas fez isto? E Judas não está sozinho. Foi para o lado da maioria. Foi para o lado do poder. Foi para o lado daqueles que tinham dinheiro. Foi para o lado daqueles que eram senhores. Judas não ficou sozinho. Mas foi para o lado errado. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, recordamos hoje alguns dos últimos acontecimentos que precederam a morte de Jesus. Peçamos ao Pai que nos ensine a rezar com eles, dizendo: Pai Santo, sede vós a nossa luz. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Pela Igreja, esposa de Cristo e nossa Mãe, para que celebre com os sentimentos do Senhor a ceia que Ele celebrou com os discípulos, oremos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Por todos aqueles que são amigos de Jesus, para que estejam sempre com Ele nas horas más e nenhum venha traí-lo e entregá-lo, oremos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Pelos que estão prontos a dar por Ele a própria vida, para que não confiem em si mesmos, mas em Deus, e lhe peçam para ser dignos do amor de Cristo, oremos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Pelos que são chamados como o servo do Senhor, a anunciar a salvação aos que andam longe, para que sejam sal da terra e luz do mundo, oremos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Pelos que participam do mesmo pão do céu, que não vivem na comunhão da caridade, para que se deixem transformar por Jesus Cristo, oremos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Rezemos pelo nosso mundo e por todos os problemas, a perda de trabalho, de emprego, muitas famílias a passar dificuldades. Rezemos por Moçambique. Parece que estão a ser mortas crianças, mulheres, e os meios de comunicação social no Ocidente não falam, não dizem nada. E nós cristãos temos a obrigação de falar sobre isso. Pelo Brasil, pelos países mais frágeis, por tanta dificuldade que nós vemos, porque além da pandemia, além da doença, todas as consequências que daí vêm, o grito dos pobres, e sobretudo muita gente com medo, e o medo não é uma atitude de valentes. Nós precisamos ter coragem e precisamos estar sobretudo do lado dos mais fracos. Deus Pai, não olheis para os nossos pecados, mas ao perfeito amor do vosso Filho, e dai-nos o que Ele nos alcançou na sua paixão, por Cristo nosso Senhor.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos a vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para a oblação dos vossos filhos, vós que os fazeis participar nestes mistérios de salvação, fazei que alcancem a plenitude da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, rico de misericórdia, é verdadeiramente nossa salvação bendizer o vosso nome no nosso itinerário para a luz da Pascal, seguindo os passos de Cristo, mestre e exemplo da humanidade reconciliada no vosso amor. Vós abris de novo à Igreja o caminho do Êxodo, através do deserto quaresmal, para que aos pés da montanha santa, de coração contrito e humilhado, tome consciência da sua vocação como povo de aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos prodígios. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Maria Alda Arruda, José Silva, Maria do Carmo Silva, Maria Lubélia Silva, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento, com que nos alimentais na vida presente, a comunhão convosco na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, como todos sabem, amanhã teremos a Via Sacra meditada, como temos tido, porque na sexta-feira é o dia da Paixão e tradicionalmente não temos tido a Via Sacra na sexta-feira. Haverá a noite dos jovens, mas amanhã teremos. Desejo a todos boa noite e deem paz e que o Senhor os acompanhe. da terra esperada.